Bom dia, pessoal. Muito bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma live aqui do projeto Florescer com Luiz De Vitro. Esse projeto que é em parceria com a Prefeitura de São Caetano do Sul, do edital Todos pela Cultura. E hoje nós iremos conversar com Vladimir, que trabalha com uma técnica aí dos sons bineurais, certo? Então já fiz o convite aqui para ele. Vamos esperar ele aqui entrar e aí iniciaremos nosso bate-papo de hoje. E além disso, eu preparei aqui para vocês um materialzinho para nós montarmos uma ikebana também. Vou montar uma ikebana para vocês e orientar vocês sobre como proceder para a montagem da ikebana, certo? Então eu estou convidando ele aqui, esperando ele estar aqui conosco. Em breve ele entrará aqui para bater um papo com a gente. Quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Estamos esperando aqui o Vladimir entrar. Prontinho, voltamos. Estamos esperando ele entrar aqui. Estamos ao vivo para todo o Brasil, toda a rede de computadores. Já vão deixando aí nos comentários o que vocês estão achando do curso, certo? O que vocês estão achando do curso nosso? Chamando ele aqui. Pessoal, hoje eu vou tirar as dúvidas de vocês aí sobre o corte e tudo mais. Podem ficar tranquilos que durante a live nós iremos tirar todas as dúvidas. Voltamos. Alô? Vladimir? Tô ao vivo lá te esperando. Se você puder entrar lá, tá bom? Não tem problema, a gente já tinha combinado que era só você entrar para me assistir. Agora sim, pessoal. Estamos aqui. Convidando ele aqui. Já enviei o convite para ele. Vamos aguardar aqui. Muitas vezes é a primeira vez que a pessoa está fazendo a live. E aí a gente tem esse trabalho aqui de Bom dia, estar junto. Bom dia, tudo bem? tudo ótimo e você aí? Tranquilo. Se apresenta um pouquinho aí para o pessoal, me conta um pouquinho sobre você, como é que é seu trabalho aí. Tá bem.
Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Vladimir Faria Bolzer. Eu trabalho como Sound Healing. Sound Healing aqui no Brasil é conhecido, entre outras coisas, como musicoterapia. Só que eu também sou músico, toco piano desde os 8 anos. Trabalho também com Theta Healing, com hipnose, com Ho'oponopono, enfim. São todas técnicas que nos fazem nos conectar, né, com o nosso eu superior e aí trazer, aflorar o melhor de nós para esta vida, para este plano, para os nossos sonhos, metas e objetivos, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre as frequências binaurais que estão cada vez mais divulgadas e conhecidas pelas pessoas, e desmistificar algumas coisas e falar alguma coisa a respeito do que essas frequências fazem e trazem de benefício para a gente. Uhum. Bom, antes da gente iniciar aqui, já que você já se introduziu aí, eu gostaria de agradecer à Prefeitura de São Caetano do Sul aí pelo apoio. Nós estamos no edital Todos pela Cultura e o nome desse projeto é Florescer com Luiz de Vitro. Nosso intuito é, além de mostrar a arte das ikebanas, florescer dentro do coração de cada um de nós o que há de melhor aí após esta pandemia. Vladimir, conta um pouquinho pra gente como é que você entrou nesse universo aí, como é que você se tornou sound healer? Bom, primeiro eu sou músico, né? E depois de um período trabalhando, fazendo Theta Healing, fiz barra de Axis também, estudei bastante coisa nessa linha da física quântica, e eu falei, bom, eu também tenho uma formação em músico digital, né? E Uhum, eu sofri um acidente, cara. Eu sofri um acidente, estava com muita dor, com muita dificuldade para dormir, né? A gente com dor dorme com muita dificuldade, né? Quando você se quebra, coisa e tal. E aí eu falei, bom, eu vou fazer uma experiência com o uso dos sons binaurais, né? Para ver o que, uhum, que esses sons podem fazer, trazer de benefício para mim. Porque quando eu fiz o curso propriamente dito de Sound Healing, os sons binaurais era uma das matérias estudadas, né? Mas não com uhum, profundidade. Aí eu comecei a pesquisar a respeito desses sons na internet, que é claro, né, onde a gente sempre vai fazer as primeiras pesquisas, vi muita coisa no YouTube, e eu falei, bom, vamos ouvir um pouco disso aqui para ver como é que fica. Só uhum, que, assim, os canais que eu vi, as coisas gratuitas que eu baixei, eu comecei a ouvir e não senti muito resultado. Aí eu falei, bom, mas não condiz aí com aquilo que eu estou lendo, que eu estou estudando, o que será? Falei, bom, eu tenho tudo aqui, né, produzir os binaurais, só que eu ainda não tinha uma habilidade muito grande em produzi-los. Aí eu fiz cursos, procurei gente fora do Brasil que sabe fazer os binaurais de forma adequada, com um bom material, com um bom equipamento. Eu falei, bom, vou fazer, vou aprender. E aprendi e fiz. E aí, quando eu fiz, eu comecei a ter um resultado bastante diferente, né? Muito diferente. Aí eu falei, bom, a primeira coisa, assim, realmente eu dormi, né? Com a frequência, realmente consegui me concentrar melhor, porque, assim, entre outras formações, eu também estudei yoga, dei aula de yoga, tive escola de yoga, e meditar é uma prática muito constante na minha vida. Então, quando você medita em condições normais, está tudo bem. Mas se você estiver todo quebrado, né, e com muita dor, né, o processo de desligamento para meditar é muito mais difícil, né? Exige muito mais concentração. Enfim, não é uma tarefa simples. Então, eu realmente passei a meditar quando eu fiz o uso dos sons binaurais que eu produzi, e falei, bom, sabe, né, Luiz, tem aquela máxima que Tesla já falava, que no universo tudo é frequência, vibração e ressonância, né?
realmente, assim, dentro das coisas que a gente estuda da física e das formas de energia, a gente percebe que isso é muito coerente. Que, quer dizer, se você for olhar desde a estrutura atômica, né, tudo é vibração, né? Então, existem até as teorias das cordas, né? Dentro do átomo tem os elétrons, dentro dos elétrons tem as cordas, e aí a gente começa a pensar, poxa, então se tudo é vibração, o que é realmente a matéria, né? Então, assim, como essa questão da vibração e ressonância, nós somos ressonância de tudo isso, nós somos vibração e somos ressonância, né? Nós temos energia, nós recebemos energia e nós enviamos energia. Então, qualquer pessoa, independente da crença, da religião, né, ela tem esse fundamento, é para todos. Então eu pensei, bom, vamos, se eu emito som, se eu sou energia, eu tenho uma forma de mensurar isso, né? Como é que eu vou mensurar? Eu fiquei meditando muito sobre isso, e pesquisando, e pensando, e vendo como as coisas são feitas lá fora, né? Felizmente a internet tem coisas muito boas também em termos de acesso, quando você quer buscar, e tem muito lixo, então tem que saber filtrar, né? E o filtro é uma coisa muito importante. Mas eu pesquisei muitas pesquisas, eu verifiquei, me constatei muitas pesquisas. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente em relação aos sons binaurais e às frequências binaurais é que elas não são, em hipótese nenhuma, nada ligado a qualquer coisa que envolva a crença. Elas são resultados de pesquisa científica, né? Os alemães foram a raça que dominou esse tipo de tecnologia desde o início, né? Então, se você vê, tem Quando o que primeiro foi alemão. criado? Quando é que foi criado mais ou menos? Quem que criou? Quem que descobriu? Então, o, tem várias questões. Primeiro, a própria ressonância da Terra, Schumann descobriu, né? Ele fez um estudo e ele constatou isso em 1830 e bolinha, assim. Ele constatou que a Terra era cercada por um campo eletromagnético e já era uma teoria defendida antes por um outro inglês, por um outro cientista inglês chamado Maxwell, perdão. Só que o Schumann é que conseguiu dar um embasamento e comprovar. Então, o nome da frequência, a frequência de Schumann, que é 7,83, que aqui envolve o campo eletromagnético da Terra, foi uma descoberta dele. Depois teve o Heinrich Wilhelm Dove, que em 1829 descobriu as frequências binaurais. Ele constatou nas pesquisas que ele fazia que quando o cérebro é exposto a uma frequência, uma do lado esquerdo, uma do lado direito, frequências diferentes, ele sincroniza essas frequências na frequência dominante. Então, você tem uma frequência aqui, né? Outra frequência aqui, elas se juntam e o cérebro sincroniza. Essa sincronização feita pelo cérebro tem efeito terapêutico. Então, essa descoberta foi muito importante. Mas, você vê aí, e foi outro alemão. Aí, em 1939, se não me engano, um outro cientista alemão, chamado Hans Berger, descobriu o eletroencefalograma. E ele, então, passou o eletroencefalograma, faz a medição das atividades cerebrais através de frequências eletromagnéticas. Né? Então, nós estamos o tempo todo falando o quê? Em campos eletromagnéticos, né? Que é por energia. E ele mapeou, então, as atividades do cérebro, né, da forma como ele funciona, como nós funcionamos. Isso é muito interessante, Luiz, porque, e você que está assistindo, né, porque assim, a partir dessas descobertas que são totalmente científicas,
é que foram... Que primeiro teve lá a descoberta do campo eletromagnético da Terra, né? Fazendo aí uma retrospectiva. Depois teve a descoberta da própria frequência binaural, né? E depois, por um outro alemão, teve a descoberta das atividades cerebrais. E não podemos falar de mais um alemão, que foi muito importante, que foi o Heinrich Hertz, que foi o cara que conseguiu mensurar a oscilação dessa frequência, né? Então, a frequência ela tem várias formas. Ela pode ser uma onda, pode ser um quadrado, mas em geral o que nós ouvimos são ondas. E o Hertz ele conseguiu mensurar que, na medida em que essa onda vai oscilando, ou mudando de valor, também ela vai mudando de intensidade, de energia, e a vibração vai se transformando em outra coisa. Então, para você entender, é assim, a mesma frequência, quando ela muda de velocidade, ela pode ser luz, ela pode ser som, ela pode ser ondas de satélite, ondas de rádio, ondas eletromagnéticas de televisão, por exemplo, de celular, até energia, raio-x, raio ultravioleta, até energia atômica. Isso tudo é cientificamente comprovado, né? Toda a nossa tecnologia é baseada nessas frequências e baseada nestes estudos. E aí, voltando ali para o Hans Berger, que fez a descoberta, mapeou as atividades cerebrais, então ele mapeou 5 atividades cerebrais. Então nós temos alfa, beta, gama, teta e delta. A beta é aquela que nós estamos aqui agora, no momento presente, eu, você e as pessoas quando estão assistindo, né? A beta, ela tem uma... Quando usada nos sons binaurais, ela tem uma função muito grande de atividades. Se eu for falar de todas elas, uma por uma, nós vamos ficar aqui um tempão falando, mas eu tenho um site na internet chamado Binaural Max, né? Onde eu coloco lá para quem quiser conhecer toda a descrição dessas frequências, tudo que acontece nesse universo, né? É o resultado do meu trabalho, da minha pesquisa, da minha atividade em cima das frequências binaurais. Então, assim, qualquer pessoa pode ter acesso a essas pesquisas. Então, lá está descrito o que cada uma, em profundidade, o que cada uma dessas frequências faz. Mas, a grosso modo, então, a beta é do momento presente, a teta, a alfa, né? Alfa, beta. A alfa ela é um pouco menos atividade. Ela está entre 12 e 8 Hz de modulação, daquela modulação que eu te falei. E ela corresponde, assim, quando você está com sono leve, ou quando você vai fazer uma meditação, assim, rasa, sabe? Uma coisa assim, uma oração, você está em alfa, né? Teta já é uma frequência que varia de 4 a 8 Hz, que tem muito menos movimentação, né? Já é a frequência aí quando a gente faz uma meditação profunda, uma frequência do sono também profundo. Tanto que o Theta Healing, né, que as pessoas conhecem hoje, fala que você tem que entrar nessa frequência, né, de vibração para poder cocriar. Então, Theta é essa frequência, a frequência que eu chamo de frequência da cocriação, porque você, quando está em estado de meditação, estado profundo de consciência alterada, né, você começa a ter ferramentas para cocriar aí a sua realidade. Certo, Luiz? Tem alguma pergunta? Sim, várias. Então vamos lá, porque daí se deixar, eu saio falando. Vamos lá. Eu, como terapeuta, dentro do meu trabalho, eu conheci assim só muito por cima os sons bineurais, né? Eu queria que você fizesse um comparativo com algumas outras frequências e sons que eu, por exemplo, acho e acredito que são mais populares, digamos assim.
O que eu conhecia eram os tons de solfejo e os tons pineais, uma coisa assim. Onde é que entra os sons bineurais aí nessa história? Qual é a diferença? Quais são as semelhanças? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Quais são as vantagens dos sons bineurais em relação a essas outras duas formas de trabalho de sons e cura? Porque também são sons de cura, né? Os tons de Você solfejo, falou da escala de solfejo e qual a outra que você falou? tons pineais, eu já ouvi falar também, né? Eu já ouvi falar. Pineais? Pineais. Não, não, Nunca ouvi talvez, falar? talvez seja alguém querendo falar binaurais e falou pineais. Mas, Uhum. enfim, não conheço nada de tons pineais. Agora, sim, conheço da escala de solfejo. Para a gente entender o que é a escala de solfejo, que também é um tema bastante assim, a música na história da. Aí eu vou falar agora como músico. A Uhum. música na história da humanidade, ela teve uma evolução. Ela não foi sempre a mesma coisa, né? É, e no início do processo, onde a música começou a ter uma notação musical, que a partir de 6 notas, pelos monges beneditinos, nos cantos gregorianos, né? Então ela passou a ter aquela notação para poder ser cantada. Ela foi feita nessa escala que você chama de escala de solfejo, é conhecida como escala de solfejo, que são uma sequência de 6 notas, só que elas têm dentro delas todo um cálculo, que no meu site eu tenho um blog chamado, um blog dentro do site, e lá eu tenho um artigo chamado As Frequências Sagradas. E eles vão explicar, nesse artigo está muito bem, eu preparei, está muito bem detalhado como surgiu a formulação para fazer essa escala de solfejo, né? Que foi baseado no estudo de um cara chamado Guido Arezzo. Enfim, então mas está muito bem detalhada para quem quiser entrar a fundo. Agora, a escala de solfejo, assim, a grosso modo, na música ela é como uma frequência de Fibonacci, sabe? Assim, você vai. A frequência de Fibonacci é uma frequência da geometria sagrada, né? Onde você vai vendo todas as formas da natureza, do universo, estão ligadas a essa sequência de Fibonacci, né? Assim como para a música, a escala de solfejo está mais ou menos nessa proporção, nessa razão, assim, a grosso modo, né? Essa é uma das coisas. Agora, então a música sempre foi, sempre é e sempre terá efeitos terapêuticos, né? Desde que ela esteja na escala correta, desde que ela tenha as vibrações corretas, né? O que também você ouve muito falar é a respeito de 440 Hz, que é a nossa atual afinação padrão musical, e 432 Hz, né? E as pesquisas, assim, também sendo bem sintético, as pesquisas apontam que 432 Hz também é muito mais harmônico, mas ele foi mudado. Tem várias teorias que apontam as razões dessa mudança, mas as mais aceitas são as que foram, as que a frequência de 440 Hz ela foi introduzida, tentativa de introdução primeiro em 1939 pela Rádio de Berlim, num congresso que aconteceu em Londres, para poder mudar essa padronização. E esse congresso foi realizado, essa frequência de 440 Hz já tinha sido adotada na Alemanha por Joseph Goebbels, que era o braço direito de Hitler, né? Porque é uma frequência que provoca nas pessoas desarmonização, submissão, uma série de coisas, né? Mas ela não foi adotada naquela época, ela foi adotada em 1978 por um movimento feito pela indústria fonográfica, né? Liderada aí por um fundo de ações, de investimentos de ações. Então, você vê, sempre tem um interesse econômico e tal.
E se você vê, por exemplo, uma experiência simática, a simática é uma parte da física que estuda os efeitos da ressonância. Então, você coloca partículas numa chapa de metal, ou você vê os mesmos efeitos em fogo, em água, que é quando você toca algumas frequências, algumas notas, e elas vão formando algumas geometrias. Isso tudo de forma natural, tudo de forma espontânea. As frequências que foram tocadas em 440 Hz formam uma geometria disforme, desarmônica, a gente percebe, é visual, ao passo que as frequências feitas em 432 Hz formam mandalas muito lindas, muito perfeitas, sabe? Então, isso são elementos que você pode ter para constatar, né? Agora, voltando a falar dos sons binaurais, porque assim, quais são os benefícios práticos dos sons binaurais? Porque eu acho que isso é muito importante as pessoas saberem. Primeiro, quando você precisa dormir, você quer ter um sono bom, às vezes você está agitado e tal, você coloca uma frequência para ouvir. É importante que seja ouvido com fones de ouvido, né, de boa qualidade, porque tudo isso interfere, né? E tem que ser fone de ouvido. Tem frequências que dá para ouvir sem ser com fone de ouvido, mas o efeito não é tão bom. Então, assim, a primeira coisa que você deve fazer é pôr um bom fone de ouvido. Então, para dormir, tem a frequência de 8 Hz, que é a frequência teta, que ela tem a frequência também de 4 Hz, de 8 a meio Hz são frequências que induzem ao sono, né? Então, eu acho muito bom. Eu, por exemplo, tenho um canal no YouTube, se as pessoas entrarem, chama Binaural Max no YouTube ou na internet. Então, lá eu produzi vários binaurais, bacana, que a pessoa pode ir lá e ouvir gratuitamente. Ouviu? Tá lá disponível para quem quiser. E são binaurais que eu sei que são bem produzidos, que fui eu mesmo que fiz. Porque eu vejo muita coisa na internet que é bem chatinho, assim, não corresponde àquilo que tá sendo ali falado, entendeu? Claro que não é tudo, né? Mas como as pessoas não têm instrumentação e tal, então, assim, saber a origem da fonte é muito importante. E eu também Conta trabalho. uma coisa para gente. Por exemplo, eu como terapeuta, eu estou lá fazendo a minha sessão. Eu poderia colocar no fundo o bineural ou não? Sim, você pode colocar não um binaural, você pode colocar um isocrônico, que é uma frequência feita para ser ouvida em ambiente externo. Mas você também pode colocar um binaural. Eu trabalho com vários terapeutas, Uhum. vários profissionais, né? Então, os sons binaurais eles funcionam muito bem para hipnose, né? Uhum. O Dr. Bruce Lipton ele fala: o nosso cérebro é como um supercomputador, né? O Bruce Lipton ele escreveu um best-seller chamado A Biologia da Crença, e ele fala que nós todos, dentro da pesquisa dele, né, e não só dele, como o Greg Baden, como uma série de outras pessoas ligadas aí à física quântica, né, se você está vibrando, o seu cérebro está vibrando pensamentos negativos, né, essas coisas, né, já na linha terapêutica, você está trazendo isso tudo para o seu mundo. As análises, as terapias, elas funcionam muito bem, mas elas vão atuar no seu cérebro consciente, que é 5% daquilo que é o processamento real do poder do cérebro. Os outros 95% estão no nosso cérebro, na nossa mente subconsciente, que é um mega computador, né? Uma mega processador, na verdade. Então, as informações para transformar a sua realidade, elas têm que estar ali, elas têm que ser inseridas no seu cérebro subconsciente. Então, nesse sentido, as frequências binaurais, elas trabalham muito para esse sentido da reprogramação mental. Eu mesmo desenvolvi um método, uma metodologia de reprogramação mental através das frequências binaurais, com as quais eu trabalho com muitos terapeutas, eles têm os clientes têm várias demandas, e aí a gente transforma essas demandas em comandos,
e eu coloco frequências, né, próprias para induzir o cérebro a esse estado profundo de receber essas mensagens no subconsciente e assimilá-las com as frequências, uma combinação. E isso eu dei o nome de um binaural de reprogramação pessoal. Então, é sim possível fazer vários tipos de terapias, e eu tenho depoimentos maravilhosos de pessoas de diversos fins e diversas profissões e grau de escolaridade que usaram essas frequências. Está tudo lá no meu site, no Binaural Maps, né? Então as pessoas podem ver, e é realmente muito importante, muito bom. Tenho mais uma dúvida, professor. Diga. Você faz um trabalho de bineural personalizado para a pessoa também, certo? Sim. Como é que funciona? Eu fiquei muito curioso com isso, né? Quando eu vi que você fazia esse tipo de trabalho. Como é que funciona essa anamnese para saber qual é a frequência que você precisa pôr ali, a intensidade, o tom, o instrumento? Não sei, explica melhor para a gente, porque eu também sou aprendiz aqui. Você que é o mestre, explica para a gente aí. Não, todos somos aprendizes, cada um tem a sua, mas eu também estou aprendendo muita coisa, e sei que ainda tenho que aprender. Mas, olha, esse, Luiz, assim, para mim foi uma coisa muito... Quando eu comecei a lidar com os binaurais, você lembra, eu te falei, eu estava com uma dor muito grande e várias outras questões, e os binaurais não me satisfaziam. Quando eu passei a desenvolver os meus próprios binaurais, eu compreendi por que os binaurais da internet muitas vezes não satisfazem. Às vezes tem coisas muito boas, mas elas são muito comprimidas, porque o YouTube comprime, as pessoas comprimem. Isso é uma das razões. Outra razão muito séria é que, às vezes, as pessoas que disponibilizam os binaurais, elas são também mal intencionadas. Tem pessoas que colocam frequências que são uma coisa e não são, enfim. Então, quando eu passei a desenvolver os meus binaurais, eu também passei a meditar naquela questão, poxa, se eu sou frequência e vibração, como é que eu mensuro a minha frequência? Eu sou músico, aprendi música desde tinha 7 anos, já estava tocando piano. Então eu falei, bem, para alguma coisa essa conjunção de conhecimento tem que servir. E aí eu passei a meditar muito a respeito. Você sabe, quando a gente medita, né, com profundidade, a gente acessa vários campos de sabedoria que eu, por exemplo, acredito muito, e não é uma questão de acreditar, é uma questão que para mim é uma realidade nos conhecimentos armazenados no campo de sabedoria universal, que muitas pessoas chamam de Akasha, né? Os arquivos akáshicos e tal. Então, quando você medita, você acessa certas fontes. E aí, ao acessar certas fontes, se você já tem uma parte de um conhecimento, outra parte você consegue ali, naquele momento, ter uma compreensão. E, basicamente, comigo foi mais ou menos assim. E aí eu entendi como eu poderia fazendo uma análise da voz, a partir do conhecimento que eu tenho, dos equipamentos que eu tenho, que são de última geração para a produção de música digital, né, que eu gosto muito, mas para um hobby, e com as frequências binaurais. Então, eu comecei a desenvolver e fui aperfeiçoando, e através de um padrão sonoro que você me grava, por exemplo, eu faço análise desse padrão sonoro, Da minha voz. dentro da sua voz, né, nos meus equipamentos, e através dessa análise eu vejo qual é a sua frequência e faço uma correção dessa frequência dentro das frequências binaurais e das frequências da escala de solfeggio, tá? Que são aquelas que são 396, 417, 528, 639, 741, 852 e 693 Hz, que são 7, né? 7 são chakras, né? Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Vishuddha, Anahata, Ajna e Sahasrara Chakra. Então, está tudo ligado.
entende? Uhum. E aí eu, com essa concatenização desses conhecimentos, dessas frequências, somada aí à sua voz, eu produzo um binaural, que a maioria das pessoas... Tem pessoas que têm insônia, por exemplo, né, por várias razões. Então, elas dormem. Pode ser insônia é, devido a trauma pós-cirúrgico ou acidente, como foi o meu caso. Pode ser insônia por problemas, qualquer que seja. Tem um depoimento muito lindo de uma das primeiras pessoas que passou a usar esse som binaural personalizado como serviço no meu site, que é da Mônica, que eu não conheço, né? Ela me mandou o depoimento dela espontaneamente, porque ela tomava remédio para dormir, né? Mais de 10 anos, né? Então, você imagina. E ela passou a quase não tomar remédio a partir do momento em que ela fez uso das frequências, né? Então, E, e aí, aqui a gente combinou algumas perguntas aqui no sentido de esclarecer para o pessoal algumas questões que você achou importante, né? Então vamos fazer agora um bate-bola rapidinho aqui, então. A gente pode ouvir os sons binaurais sem fone de ouvido? Você já respondeu isso para a gente que não é aconselhável. É sempre legal estar ouvindo, né, com um fone de ouvido por uma questão da qualidade e também acredito que fica uma forma melhor de atuação aqui na parte do cérebro, né? E por exato, quanto né? tempo a Se gente você pode quiser ouvir ouvir, os sons binaurais? olha, tem a exceção do som isocrônico, que pode ser ouvido sem fones de ouvido. Agora, Uhum, quando você ouve com fone de ouvido, não é por uma questão só de melhor qualidade, é porque é assim que funciona. É uma frequência do lado direito, uma frequência do lado esquerdo, e elas têm que ser concatenadas pelo cérebro. Ponto. Não tem outra uhum. história. Então, se você tem dois fones de ouvido emitindo uma frequência cada um, o resultado é muito maior e muito melhor do que se você tiver essas frequências espalhadas no ambiente. Você concorda? Sim. Então é por causa disso que tem o nome bi de dois. Exato. Tá. Exato. E é o E seguinte, é assim, não precisa ouvir som binaural com volume alto, tá? Volume alto com fone de ouvido só prejudica o sistema auditivo. Então, uhum, volume médio, volume baixo já funciona. O que importa é não baixinho, mas, sabe, e não alto, entende? uhum. O É um bom equilíbrio, senso né? tem que operar, né? E por quanto tempo que a gente pode ouvir os sons binaurais? Então, as pessoas, eu vou fazer uma comparação. Se você quer emagrecer, uma das coisas que você pode fazer é correr na esteira. Tem várias outras, mas eu vou falar de correr esteira, para ficar mais fácil as pessoas compreenderem. Então, para emagrecer, você precisa correr na esteira o dia inteiro? Não. Não. Se você correr na esteira o dia inteiro, vai fazer mal. Não Sim, vai? sim. Vai ferrar as articulações, não vai ser bom. A mesma coisa com o som binaural. Você não precisa ouvir o som binaural a noite toda, tá? Uhum, Porque você está fazendo com que o cérebro trabalhe ao ouvir as sequências binaurais, tal como você trabalharia se você estivesse andando numa esteira ou correndo numa esteira. Então, depende do objetivo do binaural, poucos minutos, a no máximo 30, 45 minutos, é de bom tamanho por período. Então, você uhum, não precisa ouvir o binaural a noite inteira, até porque, por exemplo, você não pode induzir o sono a um sono REM a noite toda, porque nosso próprio ciclo circadiano, que é o ciclo do sono, ele envolve que o sono tem, dentro da normalidade do ser humano, você tem o sono REM como uma parte do seu sono, mas não todo ele, compreende? E uhum. assim é. E depois de quanto tempo de uso, né, eu começo a sentir os efeitos dos sons binaurais? Olha, depende muito do objetivo do binaural. Se é um binaural para dormir, por exemplo, o som binaural personalizado que eu faço com a análise da voz das pessoas, os relatos que eu tenho das pessoas que ouvem, assim, na sua grande maioria, assim, puxa, eu pus para dormir, comecei a ouvir, não consegui nem terminar.
eu dormi ouvindo, entende? Então o efeito já aconteceu ali, né? Como, por exemplo, ele não serve só para dormir, eu estou falando dormir, mas ele tem um descritivo muito bom dele no site, mas ele serve para harmonizar uma série de outras coisas, eliminar ansiedade, depressão, fazer com que você tenha mais criatividade, mais foco. Então, ele tem um monte de outros efeitos. Mas o de dormir, para as pessoas que põem ao deitar, é o imediato, né? Um efeito assim, porque ele faz com que o cérebro passe a produzir melatonina e serotonina. Então, é E uma você coisa. já teve algumas experiências também, então, com dores crônicas. Sim, claro, principalmente no meu acidente, né? Então eu usei muitas frequências para me ajudar a harmonizar essas dores, né? Até tenho no YouTube, eu coloquei uma dessas frequências lá para as pessoas ouvirem também, porque eu acho que é importante, especialmente para recomposição óssea, né? E uma analgesia. Então tá lá também, é um som feito com didgeridoo, que é um instrumento australiano, e algumas frequências para isso. Assim como também no canal do YouTube eu tenho meditações muito boas, meditação para a cura do planeta, tudo em 8D, que a tecnologia 8D, ela faz com que o som tenha uma viagem no cérebro, né? Então é bem interessante. E lá está escrito, por exemplo, assim, bineural para dor, bineural para ansiedade. É assim que está escrito? Como é que está lá para o pessoal achar, o pessoal que está Olha, assistindo? é assim, quando você entra, porque assim, como já tem muito som, e eu não quero caracterizar, porque eu não faço um binaural para uma única coisa, né? Então, a pessoa, quando ela se interessa, está lá, no descritivo do binaural, tem todas as frequências que são utilizadas e quais são os efeitos delas, tá? Eu acho que é bem interessante a pessoa entrar lá e conhecer e se inscrever, porque afinal de contas, quando a gente se inscreve, ganha mais relevância no canal, né? Incentiva o trabalho da gente também. Além de tudo, eu estou constantemente criando coisas novas e colocando lá. Então, ela também é avisada, né? Porque é um universo muito infinito, assim, de possibilidades. E qual é o melhor tipo de fone de ouvido para ouvir o som binaural? Que você só citou que tem que ser, é legal que seja um som, um fone de qualidade, mas você tem algum específico para indicar? Olha, vai depender do gosto da pessoa, né? Eu, por exemplo, eu uso o intra-auricular, que é aquele que vem com o próprio celular, Uhum. que sendo de boa qualidade e confortável, você põe. Mas tem pessoas que gostam daquele fone externo, né? Tanto faz, ou intra ou externo, não vai ter problema. O que interfere sim é o seguinte: fone Bluetooth, não, de forma nenhuma, nem intra, nem externo, nada. Por quê? Porque o fone de Bluetooth, ele também atua com uma frequência, e não é uma frequência boa para o cérebro, né? Uhum. Então, o ideal é que a pessoa, se a pessoa ouvir com o fone de ouvido, ela vai estar contaminando aquelas frequências com uma outra frequência, compreende? Uhum. E a resultante não é boa. E você diz aqui que pessoas com deficiência auditiva também conseguiriam sentir os efeitos dos sons bineurais? Conta um pouquinho para a Sim, gente sobre sim, isso. tem estudos científicos que comprovam isso, porque a pessoa que tem deficiência auditiva, o cérebro dela não consegue fazer com que ela ouça a sonoridade como nós ouvimos, mas o cérebro consegue sentir as vibrações. E as frequências sonoras funcionam como vibrações, elas têm um pulso, elas tum, 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 elas têm um pulso. E este pulso, o cérebro de qualquer pessoa, inclusive da pessoa com deficiência auditiva, consegue perceber. Do ponto de vista do Vladimir, ele acredita hoje em dia, com todos os estudos que ele fez dos sons bineurais, que a pessoa mudando a frequência dela, ela conseguiria curar uma doença, se reequilibrar, ela conseguiria até mesmo atrair a prosperidade, atrair riqueza, ficar rico. Como é que seria isso? Eu acho que não é do meu ponto de vista, eu acho que isso há um consenso dentro da física quântica, qualquer que seja a escola que você estude,
desde as escolas mais antigas de mistério, né? Desde o tempo da magia, na forma em que ela foi colocada pelos cabalistas e tudo mais, isso é meio que como um mantra, né? Só que antes estava escondido da maioria das pessoas, hoje está sendo bastante difundido, disseminado e explorado, né? Às vezes até de forma bem inescrupulosa. Como, por exemplo, eu vejo alguns binaurais que as pessoas põem na internet e vejo assim, milhões de visualização daquilo, que é simplesmente a pessoa bota um som qualquer de fundo e bota um barulhinho de moeda caindo assim, e aquilo vai atrair a riqueza. Né? Então, aí você vê que tem muita coisa que o pessoal vai na onda. Mas no âmago, né, assim, a gente atrai. O nosso maior desafio é se manter dentro de uma boa frequência, né? Qualquer que seja ela, de pensamento, de energia, de vibração, o nosso maior desafio é esse, porque o nosso cotidiano nos impõe muitas situações e muitas circunstâncias que fazem com que a gente se desarmonize, não é? De todas as formas. Então, assim, dentro desse desafio de se harmonizar, o binaural é uma ferramenta poderosa, né? Porque quando você não consegue se estabilizar consigo mesmo, assim, por alguma razão, você coloca ele e ele, independente de você crer, independente de você vibrar, independente de você fazer qualquer coisa, ele vai atuar na forma como ele tem que atuar. E não é uma coisa que depende de outras pessoas, que depende de outros terapeutas, depende de você ir em tal lugar ou ir em tal coisa, ou receber uma linha, uma energização de fulano de tal, um alinhamento de ciclano de tal, ou passar por uma sessão disso ou uma sessão daquilo. É só você plugar o fone de ouvido, é uma forma muito prática, né? E quanto tempo, mais ou menos, demora de produção de um bineural personalizado? Olha, depende assim, depende do como está o padrão da voz da pessoa, eu diria que assim, em média de 45 minutos a 1 hora e 15, depende assim, às vezes tem pessoas que têm um padrão de vibração bem confuso, aí você tem que, né, demora mais, e tem outras pessoas que já estão mais alinhadinhas e tudo mais, então fica mais fácil, você já tem mais parâmetros, então vai mais rápido. Uhum. É isso. Eu acho muito interessante o seu trabalho, porque dentro desse ponto de vista, dessa perspectiva, a gente poderia, por exemplo, criar um bineural personalizado para a pessoa e, como eu trabalho também com aromaterapia, criar um aroma personalizado e ela usar essas duas terapias em conjunto. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que tem total sentido. Por exemplo, você pega uma pessoa que está muito estressada. Então você identifica a causa do estresse dela e você sabe, existem certos aromas, certos óleos essenciais, certas fragrâncias que naturalmente já trazem a pessoa para um momento de mais relaxamento. Se você conciliar isso com uma frequência de relaxamento, o serviço está feito. Ótimo. Potencializado, entendeu? E aí Uhum. depois ela vai para casa dela, leva o frasquinho, leva o binaural, e a hora que ela precisar, né? Eu tenho um cliente que vai passar por um alinhamento comigo, e balanceamento através de binaural, ou para uma reprogramação pessoal, eu tenho todo um atendimento muito prático, muito simples, é tudo online, não é nada presencial, e eu faço um acompanhamento com as pessoas, né? Então, por mais que você faça orientação, que você faça, então o ser humano sempre tem assim um momento em que ele dá uma vacilada. Então, ali, de vez em quando eu vou lá e pergunto, e aí, como é que tá? Aí a pessoa fala, eu usei assim, assado. Ah, tá correto. Ah, eu usei assim. Não usa assim não, usa de outro jeito e tal, entendeu? Porque às vezes as pessoas confundem, né? Mas eu acho que, no geral, Luiz, no momento em que nós estamos vivendo, no momento em que a gente passa por essa fase
e agora estamos entrando aí numa uma segunda onda de pandemia e as pessoas precisam ficar em casa mais calminhas, né? Com tudo isso, os binaurais funcionam muito. Os binaurais, eles não só funcionam como uma regulação de estado de temperamento, né? Eliminando a ansiedade e depressão, dando mais foco, mais criatividade, eliminando o estresse e tudo mais, como ele também melhora e aumenta o potencial de fortalecimento do sistema imunológico. Tá? Isso também é cientificamente comprovado, né, porque nós somos bombardeados por milhões de frequências no nosso cotidiano e essas frequências são frequências nocivas para o nosso sistema imunológico. Isso é cientificamente comprovado e quase nada divulgado. E assim, de uma forma bem rápida, porque senão, né, um dos antídotos que existe hoje dentro desse universo para combater essas frequências que estão na atmosfera, que são frequências geradas por antenas de celulares, satélites, etc., são as próprias frequências binaurais. Entendeu? Uhum. Elas serviriam para nos blindar, né, dessas frequências nocivas. Olha, não é blindar, porque você vai ouvir as frequências há poucos minutos, então você vai passar o resto do dia sob efeito das outras frequências. Mas é que em um determinado momento, quando você. Lembra que eu falei do ciclo circadiano, que é quando você tem que dormir, você tem que. O cérebro tem um relezinho. E esse relezinho, quando começa a escurecer, quando o cérebro começa a perceber que está escuro, ele fala assim para a glândula pineal: olha, vamos começar a liberar os hormônios necessários para o sono, para isso e para aquilo. Só que o que está acontecendo? Essas outras frequências, elas não estão deixando esse acionamento do cérebro acontecer. Entende? Isso não está acontecendo na maioria dos cérebros das pessoas. É por isso que as pessoas estão ligadas no 220, né? Por isso que as pessoas não dormem direito, vivem com ansiedade, com estresse, porque, na verdade, estão com o sistema imunológico muito baixo. Então, o que o binaural vai fazer naquele momento em que precisa dar aquele start, que eu falei do relezinho, ele vai dar o start. E isso é muito importante. E uma vez que deu start, está tudo certo. O resto funciona de forma orgânica, se compreende? Uhum. Mas o resto do dia a gente está envolvido aí com todas as outras sequências e tudo mais. Mas eu, por exemplo, faço uso constante, diário das minhas frequências, né? E percebo, assim, uma diferença grande no meu sono quando eu não as uso, porque pelo simples fato do que eu acabei de lhe falar. Tá. E conta pra gente um pouquinho, pra gente finalizar a nossa entrevista, o que floresceu dentro do coração do Vladimir, que é esse professor, esse estudioso de frequências e de som, durante a pandemia? O que você acha que mudou depois que você fez essa viagem para dentro de si mesmo, aí tendo que ficar isolado e tudo mais? O que mudou para melhor? Olha, eu já vivo em isolamento, que eu moro no meio de uma mata, eu moro num lugar bem retirado, então a pandemia e o isolamento nunca me causaram nenhum tipo de efeito diferente, porque mas assim, o que eu posso lhe dizer, respondendo de uma outra forma, no auge da pandemia, eu também tive o auge, comecei a ter uma divulgação muito grande desse trabalho que eu faço e comecei a desenvolver os sons binaurais para muita gente, né? Tanto na área da reprogramação mental, quanto na área da harmonização através da voz. E, para mim, o que mudou na minha vida em relação a esse trabalho é a satisfação que eu tenho com ele, né? Porque quando você trabalha e ganha e tem a sua rentabilidade, o seu dinheiro, explorando pessoas, né? Trazendo situações que não as deixam felizes, é uma história.
né? Ou quando você faz alguma coisa que é só para você, também é uma história. Tudo, mas tudo é digno, dependendo do ponto de ótica de cada um. Não estou falando aqui, não estou criticando ninguém. Só estou falando do meu ponto de vista. Mas quando você consegue conciliar a sua atividade profissional e você consegue ver como o seu trabalho você está verdadeiramente ajudando pessoas, né? Então, para mim, isso teve um impacto muito grande, porque me deu mais motivação, né? Porque aí você percebe que, assim, quando você ouve um depoimento de uma pessoa que, por vários tempos, ela não conseguia fazer uma coisa, e a partir do momento que ela passou pela terapia, ela passou a fazer e ela superou aquilo, quer seja bloqueios mentais, enfim, né? Quer seja emoções, então isso tudo é muito gratificante, né? Quando você consegue contribuir de forma positiva para melhorar a realidade de alguém, acho que você está acima de qualquer coisa, mudando também a sua própria realidade, né? Eu acho que o sentido todo está aí. Então, para mim, o que mudou é isso. E o que que é saúde integral na opinião do professor Vladimir? Vou te chamar de professor, tá bom? Tá bem. Olha, Luiz, para mim, integral é quando você está. A saúde integral é aquela que você consegue quando você faz, na minha opinião, você adota como filosofia de vida hábitos e quer seja de alimentares ou de atividades, enfim, de pensamento e de tudo mais, que possam fazer você viver de forma com qualidade, né, de forma natural, respeitando muito ao meio ambiente, que é fundamental, porque a Mãe Terra é a nossa mãe, é o nosso lar, né? Então, essa consciência que nós temos que ter da preservação do planeta. Então, se você tem hábitos que são dessa natureza, para mim você está se inserindo nesse contexto da saúde integral, porque quando você tem hábitos, bons hábitos, quando você tem boa alimentação, né? E você tem atividades que respeitam o meio ambiente, você está se integrando a tudo. Ótimo. Vladimir, queria agradecer muito o nosso bate-papo de hoje, a nossa entrevista. Eu vou fazer ainda a montagem aqui do arranjo para quem está nos assistindo. Vou montar uma ikebana aí para vocês, para a gente harmonizar ainda mais nosso dia, não só com sons bineurais. Mas eu gostaria de abrir o espaço aqui para você agora, para você deixar os seus recados, o seu contato e as suas redes sociais, seu site, para quem quiser conhecer melhor seu trabalho. Fica à vontade aí que agora o espaço é todo seu. Ah, legal. Olha, eu acho que assim, tudo que eu faço nas minhas atividades, eu coloco no site Binaural Max, tem o canal do Instagram do Binaural Max e tem o YouTube Binaural Max. Então, eu acho que tá bem fácil as pessoas localizarem, né? Não é um trabalho novo, é um trabalho que eu já venho fazendo há quase 2 anos e vou continuar fazendo. Então, para mim é assim, o mais importante é poder divulgar, né, fazer com que as pessoas conheçam de forma correta. E eu é que agradeço espaços e iniciativas como a sua, né, que eu acho importante, porque as pessoas começam a ver, começam a aprender, começam a entender e de forma séria, porque, como eu disse, tem muita gente fazendo especulação em cima de situações né, que infelizmente acontecem. Não é meu caso, nunca será, e é isso. E queria te agradecer muito pela sua participação hoje, pela sua disponibilidade aí em dar essa entrevista para a gente, essa aula, e espero que muitas pessoas se beneficiem aí com o seu trabalho.
Só uma curiosidade, não, duas curiosidades. A primeira é que você disse que você está no meio da mata. Você está falando de qual cidade, de qual lugar? Não, eu moro em Cotia, mas eu moro num lugar. Cotia é um município a 40 quilômetros de São Paulo, mas ainda tem bastante área preservada. E eu moro numa dessas áreas, assim. Minha casa é rodeada de mato, entendeu? Uhum. E a segunda curiosidade é que nós nos conhecemos através da Monja Anne, daqui de São Caetano. E você conhece a Monja Anne de onde? Você já vem aqui para São Caetano fazer alguns trabalhos? Como é que Olha, é? eu conheço a Monja Ânia, é uma pessoa fantástica, né, muito iluminada, de uma sabedoria muito grande. Ela e todas as pessoas da Sangha. Eu sou, minha filosofia é, eu sou espiritualista universalista, né? Eu, como te falei, já fui professor de yoga, então eu tenho o yoga na veia, pratico meditação, e me convidaram para fazer uma prática de meditação num ritual que a mão já faz, chamado ritual Maitreya, que eu me identifico muito, Uhum, e é amor de paixão com aquele pessoal todo, né? Então eu, uhum, como Ibiúna, onde ela, eu já fui algumas vezes a São Caetano, tanto para participar das atividades do Templo de São Caetano, quanto para fazer apresentações a respeito de frequências binaurais também, né, workshop, essas coisas. Mas eu moro muito mais perto de Biúna, da minha casa em uhum. Biúna é muito mais perto que São Caetano. Então eu frequento muito mais o mosteiro de Biúna, lá com a monja, faço as atividades lá quando eu posso. Então, para mim, quando eu estou nesses ambientes, eu estou em casa. Legal. Vladimir, muito obrigado de coração, Eu tá? estou curioso para Agradeço. ver a Ikebana. Cadê a Ikebana que você montou? Ah, sim, vamos montar. Eu vou abrir o espaço aqui, vou tirar o fone. Primeiro eu vou tirar o fone e vou perguntar se vocês continuam conseguindo me ouvir. Peraí. Conseguem me ouvir ainda? Tá legal o Pode áudio? falar. Legal. Para mim está igual, não mudou nada. Tá bom. Vou reposicionar aqui o celular para que fique melhor aí para a gente montar o arranjo. Então, para quem vem acompanhando aí as nossas aulas, as ikebanas, elas são os arranjos florais japoneses. Então, aqui eu tenho o vaso, certo? Vou reposicionar aqui, colocar numa inclinação. Aqui acho que está perfeito. Sim, ficou bom. Então, não importa que está cortando a minha cabeça, o importante é vocês verem essa parte aqui, que é onde tudo vai acontecer. Então, eu separei algumas flores aqui que já estão aqui do meu lado também. Então, a gente tem um material. A gente vai usar esse vaso aqui transparente, que é até legal e interessante, porque vocês vão conseguir ver como é que está acontecendo tudo aqui por dentro. A gente, quando a gente está montando a ikebana, é interessante a gente não preencher tudo com água aqui, deixar só com metade da água para montar o arranjo e depois a gente preenche o restante aqui, termina de colocar água mais ou menos até essa altura aqui do vaso. É muito importante também, como a Sensei Emiko e outros professores já falaram aqui no nosso curso, ter uma toalhinha, né, como suporte aqui para você limpar a mão ou às vezes goteja água, alguma coisa e você legal você higienizar aqui a mesa. E a gente também tem um potinho aqui com água para a gente fazer o corte, né? Deixa eu testar aqui. Para a gente fazer o corte, esse corte chama Mizukiri, né? Mizukiri, a tradução seria exatamente corte dentro da água. E eu tenho uma tesoura específica aqui para ikebana, né, ou para jardinagem, para facilitar para mim o corte, tá? Então eu vou fazer hoje uma ikebana aqui livre, não vou seguir nenhum estilo específico, nem nada do tipo.
Mas o que é muito interessante da Ikebana é o fato de que a gente não usa só flores no arranjo. Geralmente a gente usa também o que a gente chama de galho ou, né, como eu apelido aqui carinhosamente, um verdinho assim, né? O que seria esse verdinho? Seria, por exemplo, esses é, esses matinhos aqui assim, ó, ou esses galhos, que é o que vão dar de fato a beleza aí para o nosso arranjo. Então eu vou separar aqui um pouquinho de material, estava aqui já do meu lado. Então aqui a gente tem um pouquinho do material e eu vou usar aqui hoje essas flores, ó. Uma flor vermelha, duas flores vermelhas, certo? E essa flor aqui lilás também. Então, eu vou medir mais ou menos a proporção aqui do nosso vaso. Vocês podem perceber que se eu utilizar essa flor aqui para esse vaso, vai ficar um tanto quanto desproporcional, tá? Então, eu vou medir mais ou menos aqui o tamanho dela e vou adotar mais ou menos aqui como o dobro, assim. Então, eu vou fazer um corte mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Então, primeiro eu vou cortar aqui fora da água e agora eu vou fazer um mizukiri aqui dentro da água para que não entre ar dentro da ikebana, dentro da flor, certo? Vou posicionar ela aqui e vou inclusive tirar, que ela veio com uma capinha aqui de plástico, eu vou tirar. Como eu fiz um corte nela, um corte oval, você pode perceber que é interessante. Pelo fato de eu ter feito corte oval, esse próprio corte oval ele já é suficiente para ela se apoiar na parede do vaso. Isso faz com que ela não se movimente. Então, o corte oval aumenta a superfície dela de contato aqui com o vaso e deixa ela um pouquinho mais fixa. Aí eu tenho aqui também um galho. Esse galho aqui é muito interessante porque ele vai ser um dos elementos que vai dar beleza aí para o nosso arranjo. Então, como vocês podem perceber também, o galho está muito grande para o tamanho do vaso. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer alguns cortes aqui também, dentro do meu potinho com água aqui. E agora vem uma dica importantíssima aqui, tá? Vou posicionar. Uma dica não, duas dicas importantíssimas. A primeira dica importantíssima é tudo que ficar para dentro do vaso, eu tenho que, digamos assim, que podar. Então, como vocês podem perceber, tem algumas folhas que estão aqui por dentro do vaso quando eu posiciono ele dessa forma. Tá vendo? Essas folhas que estão aqui dentro do vaso, eu tenho que retirar manualmente. Por quê? Porque se eu deixar dentro da água essas folhinhas, vai causar mau cheiro, vai acabar apodrecendo, tá? Então eu retiro essas folhas. Eu deixo somente a parte do galho. Não sei se vocês sabiam dessa dica, mas isso eu aprendi com a Sensei Neiva, que foi minha professora, e com o ministro José Carlos também, que foi um dos meus professores. Então, olha aqui, eu posiciono. Outra dica importante, não sei se vocês repararam, mas as flores, ou até mesmo um galho, eles têm lado. Essa parte aqui, a flor, do jeito que ela tá, vocês concordam que é o lado da frente? Esse lado aqui é o lado das costas da flor. Tá? Isso daqui é a parte das costas. E o galho, quando você olha ele, ó, ele também tem frente. Então, essa daqui é a parte da frente. Essa parte aqui, ó, já é a parte de trás. De trás do galho. Como é que eu sei qual é a parte da frente e qual é a parte de trás do galho? Eu posso me guiar pela folha. Se a folha está a parte da frente, aqui é a parte da frente da folha, ou a parte de trás da folha. Então, essa parte aqui é a parte da frente do galho. Então vejam aqui que apesar da flor, deixa eu dar uma abertura aqui. Apesar da flor ter uma beleza muito grande,
percebam, pelo menos na minha opinião, isso fica muito evidente, que uma das coisas que mais dá beleza para o arranjo é essa parte da folhagem aqui subindo. Tá? E eu estou fazendo um arranjo bem de conexão aí com o universo e de expansão. Tá? Vou usar aqui também mais uma flor vermelha. E essa flor vermelha é interessante que ela não fique aqui competindo com essa, ou seja, que ela não fique na mesma altura. Ou que ela fique aqui, ó, mais para baixo, ou que ela fique um pouquinho mais para cima. Como a gente está trabalhando essa questão da expansão, eu vou procurar posicionar ela um pouquinho aqui mais para cima. E percebam que com esse galho eu já tenho bastante informação desse lado. Então eu vou fazer de tudo para posicionar essa flor mais para cá, tá vendo? Porque é o espaço que eu ainda tenho aqui, ó, na minha arte, tá? Então, e aí eu vou testando, ó. Como vocês podem perceber, não ficou legal. Só que a flor, eu não consigo, depois que eu faço o corte, voltar ao que eu cortei. Então é um teste realmente passo a passo, ó. Até ficar na altura que eu quero, ó. Já começou a ficar legal, mais ou menos da altura que eu quero. Vou fazer mais um corte, testar de novo. Ó, viu que interessante? Ficou exatamente da altura que eu planejei, que eu imaginei, tá? Aqui a gente tem a folhagem, as flores aqui. E, para finalizar, eu vou colocar essa roxa aqui assim, ó, finalizando o meu arranjo, no último espaço que sobrou, tá? Vou colocar ela nessa posição aqui, de preferência inclinada aqui para frente, tá? Interessante da Ikebana é esse movimento sempre de harmonia, de expansão com a natureza também, tá? Então vamos lá. Vou deixar mais baixa. Você já conhecia a arte das Ikebanas, Vladimir? Olha, não com toda essa riqueza de detalhes que você está falando, mas eu sempre apreciei a Ikebana como um observador, né? Eu já Uhum. participei de vários lugares aí onde eu via as ikebanas montadas e achava muito maravilhoso, muito lindo, mas eu nunca me interessei pela confecção delas, por essa tecnologia, por esse conhecimento. É realmente muito, muito rico os detalhes. Bom, são lindas, né? Ó, eu vou deixar ela mais ou menos assim, porque aqui nessa posição eu consigo trazer o movimento da expansão aqui para frente, tá? Vou só subir um pouquinho ela mais aqui, ó, que ficou bem legal a questão da expansão aqui. E vou só trazer um pouquinho essa daqui mais para o lado, para elas não competirem entre si. Agora eu vou abrir aqui o espaço para vocês verem como é que ficou. Um bom ikebanista sempre deixa tudo muito limpo, né? A ikebana, apesar de ela ter uma origem na Índia, né, que foi com as oferendas para Buda e tudo mais, a grande popularização dela ocorreu no Japão, né? E vocês podem ver que o povo japonês, na cultura japonesa, até isso foi mostrado na Copa, eles tomavam refrigerante, comiam, etc., mas terminava o evento, eles limpavam tudo, né? Então, um bom ikebanista, ele sempre deixa tudo muito limpo e preparado aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer aqui com vocês? Para ficar melhor aqui para vocês verem o arranjo, eu vou colocar ele na parede branca, aqui no fundo branco. Então, eu vou dar um giro aqui de 180 graus, trazer para cá.
Então aqui está o nosso arranjo. Aí ficou muito bonito. Show. Então aqui dá para ver 100% do nosso arranjo. Vocês podem ver que ele tem muito essa expressão aqui realmente da expansão, né? E de uma forma harmoniosa. As flores, elas não competem entre si. Você vê que, assim como deveria ser o ser humano, todos aqui têm a sua beleza, mas cada um está no seu espaço, né? Cada um está no seu espaço e dá para a gente observar a beleza de todas as flores, sem precisar da competição. Na imagem aí está até aparecendo essa daqui um pouquinho aqui para cá. Pronto, tá ótimo. Então fica assim, ó, bem harmonioso mesmo. Então, Isso aí, muito. queria agradecer vocês aí, pessoal, que estiveram conosco. Agradecer o professor Vladimir aí Eu por... que te agradeço pela oportunidade e a todos que nos prestigiaram aí, né? E vai ficar salva a live, Vladimir, para você passar aí para os seus contatos, tá bom? E a gente também está mandando todas essas lives para o YouTube a pedido da prefeitura. Então lá no YouTube da Holoclínica vai estar lá todas as lives. Eu posso compartilhar esse material aí com você também. Tá bom? Maravilha, valeu. Muito obrigado a Seguimos aqui todos a que estiveram tchau, conosco. tchau. Tchau. Tchau, tchau.